Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez eu os saúdo com a maravilhosa graça e a bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A semana vai se encaminhando para o seu final, não é? E nós aqui estamos mais uma vez para buscarmos a palavra de Deus, buscarmos o Deus da palavra e orarmos juntos. Isso é motivo de alegria, é motivo de regozijo, com certeza. Essa oportunidade que Deus está nos dando, não é? É verdade que nós gostaríamos de estar juntos, em atividades presenciais, eu digo, mas Deus, que é o Criador e o sustentador de tudo, das nossas vidas, Ele sabe o que faz, não é? Muitas vezes é através desses momentos assim que vidas estão sendo alcançadas, né? Irmão e irmã, nós vamos cantar, vamos orar, vamos meditar na Escritura Sagrada, mas antes eu tenho um aviso para dar, um aviso com alguns desdobramentos. Na verdade, é um lembrete aos irmãos quanto à participação nas nossas atividades presenciais na Betel. Os irmãos sabem que desde o último dia 4 nós temos feito, encontros, os cultos com a participação já dos irmãos, mas temos feito isso com muito cuidado. O conselho, junta diaconal, nossos diáconos, estão muito atentos ao protocolo de segurança nos cultos presenciais. Precisamos observar as medidas sanitárias, não é? Para que todos tenham segurança ao estarem ali na nossa igreja. E o lembrete é quanto aos que estão, então, já agora cadastrados para esse culto de agora, do próximo domingo, dia 18 de outubro. Nós lembramos a todos que nós recomendamos que não é para andar, para ficar saindo de lugar, trocando de lugar durante o culto. Nós lembramos que é para evitar a ida ao banheiro. É claro que em caso de necessidade, mas é para se evitar a circulação, irmãos, não é? É por isso até que nós não estamos também recomendando a ida de crianças abaixo de 10 anos, não é? E também ao findar do culto, depois do final, depois da bênção apostólica, que os irmãos estejam saindo sem aglomeração. É algo muito caro para nós, não é? A comunhão fraterna, o estarmos em contato com os irmãos, conversando, né? Antes, depois do culto. Mas nesses tempos, irmãos, nós não podemos abrir mão da segurança. É segurança para mim e para você. É segurança para você e para o seu irmão, para todos nós, não é? Então, ao acabar o culto, sem aglomeração, como está sendo recomendado pelos nossos diáconos, as fileiras, quem está nas fileiras de trás, saia, sem parar ali nos corredores, né? Isso tudo, irmãos, é por um tempo. Em breve, se assim Deus quiser, nós vamos ter restaurados esses momentos, mas por enquanto isso se faz necessário. Eu conto com o entendimento, com o apoio dos irmãos e das irmãs, para que nesse processo nós possamos cumprir ali à risca todo esse protocolo de segurança. E eu creio que isso agrada ao Senhor da igreja, ao nosso Deus também, não é? Muito bem. E a outra questão, outro aviso que eu tenho para dar, na verdade não é um aviso, também tem a ver com o hino que nós vamos cantar agora, é quanto às eleições que se aproximam. Daqui 30 e poucos dias, né? Um mês e alguns dias, nós teremos as eleições municipais. E você tem orado já por isso? Você tem pedido a Deus discernimento, pedido a Deus para que Ele o dirija na escolha dos seus candidatos? Ou você é daquele que tem adotado a seguinte postura: olha, já está muito ruim, nunca melhora, e eu vou anular o meu voto, eu nem vou votar, depois eu pago aquela multa que é barato mesmo, e todos estão buscando seus próprios interesses, porque é que eu vou, como cidadão, buscar isso? Eu vou largar de lado, né? Irmão e irmã, eu quero encorajar você a mudar essa postura, se é o que você está pensando. É verdade que há muitos desvios, que há muita politicagem, que uma boa parte, talvez a maioria, não é, dos que se encontram em cargos
no legislativo, no executivo, têm buscado os seus próprios interesses. É verdade, infelizmente. No entanto, irmãos, nós somos cristãos, e como cristãos, cidadãos de duas pátrias, a celestial, para onde nós iremos, mas enquanto isso não acontece, somos cidadãos dessa pátria aqui. E precisamos zelar, irmãos, por uma boa cidadania. Precisamos votar. Até porque, se não fizermos isso, outras pessoas sem os preceitos da palavra, sem temor de Deus, vão fazer isso no nosso lugar. E vão votar em outras pessoas que não têm o temor de Deus também, que desprezam os valores da Escritura Sagrada, não é? Que não atentam para a família e tantos outros princípios bíblicos. Façamos isso em oração, não é? E oremos por essas eleições. Mais uma vez eu digo, peça de Deus a orientação para votar certo em pessoas corretas. Ainda existe isso? Com certeza ainda existe, não é? E precisamos buscar de Deus essa orientação. Por que toda essa introdução? Porque nós vamos cantar o hino 376 dos nossos hinários, que tem como título Intercessão pela Pátria. É uma oração cantada, e eu convido você a orar cantando este hino 376, Intercessão pela Pátria. Salvador, contempla com favor nosso país, dá-nos interna paz, governo bom, capaz, vida que satisfaz, sorte feliz, confiamos só em Ti, dominar aqui, ó Rei dos Reis. Dirige o pátrio lar, ensina a governar conforme o Teu mandar, por justas leis. Ao presidente, ó Deus, inspira céus o Teu temor, que possa bem cumprir o Seu mandado e ouvir de todo o povo aqui real louvor. A nossa pátria tem sustento e todo bem de Ti, aos pobres dá comer, aos ricos faz viver, como convém viver em mútuo amor. Do crime e rebelião concede a proteção que é divinal. Guardar-nos vem, Senhor, de guerras e terror, ser nosso defensor, desvia o mal. Poder supremo tens, prepara os altos bens da salvação. Brilha benigna luz que o Teu favor produz, reine o Senhor Jesus sobre a nação. Amém. Amém. Vamos orar nesse instante? Na verdade, nós já oramos cantando, mas agora com os olhos fechados mesmo, vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, nosso Pai, Te louvamos, ó Deus, pela chegada ao final desta semana. Estamos, ó Deus, certo de que
Sem o Senhor nós nada podemos fazer. Se a tua graça não estiver sobre nós, ai de nós. E da mesma maneira, ó Deus, nós enxergamos o nosso país, a nossa nação. Clamamos a Ti pelo nosso Brasil, ó Pai. Clamamos a Ti, ó Deus, pelos que nos governam. Clamamos a Ti, ó Deus, pelo próximo pleito, as nossas eleições agora em novembro. Pedimos, ó Deus, direção do Senhor, direção do céu, do alto do céu, para termos sabedoria na escolha. E é verdade, ó Deus, vivemos numa campanha, como de há muito tempo já, cheia, recheada de homens inescrupulosos, com os próprios interesses, o próprio egoísmo, comandando, ó Deus, as suas falas. Mas, ó Deus, nós sabemos que o Senhor tem reservado, ó Deus, pessoas fiéis ao Senhor. E a Tua palavra nos manda orar pelos que nos governam, para que possamos ter vida piedosa e mansa, com toda vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Por isso, ó Deus, nós clamamos a Ti. Toma, ó Deus, o governo municipal, mas também o estadual, mas também o federal em Tuas mãos. Toca nos corações, muda, ó Deus, as motivações. Nós entregamos, ó Deus, as nossas vidas como eleitores e a vida dos que nos governam e governarão a partir do ano que vem, ó Deus. Dirige a nossa nação, a nossa pátria. E agora, Deus, nós clamamos a Ti também por sabedoria do céu para o estudo da Tua palavra. Temos estudado sobre esse tema da depressão e hoje vamos continuar vendo, ó Deus, a respeito da possessão satânica, o estrago que isso produz na vida das pessoas. Tem misericórdia, ó Deus, e dá-nos, ó Deus, o entendimento para que possamos ser luz na vida de tantas pessoas que estão em trevas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmão, irmã. Vamos ler Evangelho de Marcos, capítulo 5, o mesmo texto do nosso último estudo, da última devocional. Evangelho de Marcos, capítulo 5, de 1 a 20. O texto diz assim: E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o, e clamou com grande voz, clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Irmãos, nós vimos no último estudo
o que é possessão demoníaca. Na verdade, nós começamos a analisar a ligação entre doenças mentais e a possessão demoníaca, falando que, de fato, Satanás existe e falando também que a possessão demoníaca é uma realidade. É quando um ou mais demônios entra em alguém, se apossa de uma pessoa, passando a controlar o seu corpo, a sua mente, a sua vontade, as suas emoções, não é? Nós vimos também que pessoas que se envolvem com práticas de adivinhação, de feitiçaria, os necromantes, enfim, aqueles que consultam ou tentam consultar os mortos, essas pessoas estão mais expostas à possessão demoníaca e por isso a Bíblia condena, né, proíbe todas essas práticas como sendo abomináveis ao Senhor. E terminamos falando que por haver possessão demoníaca ainda hoje, nós precisamos então falar da luz que há em Jesus. Terminamos falando que o que Tiago, na sua carta, disse: sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O cristão não pode ficar endemoniado, mas quem ainda não tem a luz do Evangelho no seu coração, na sua vida, ainda não entendeu a obra que Cristo fez por ele, esse está exposto às ações do inferno, à ação do próprio Satanás. Hoje eu quero estender um pouco essas considerações, falando sobre o que o demônio pode fazer na vida de alguém, com alguns detalhes e com base nesse texto do Evangelho de Marcos. Como sabemos, vamos mais uma vez assentar isso, né? Satanás só faz o mal contra as pessoas. Como vimos na última devocional, ele veio para roubar, matar e destruir. Então a presença de Satanás é destrutiva. Quais então as consequências do demônio, da ação dos demônios na vida de alguém? Bom, é só nós olharmos para o que ele fez na vida daquele homem gadareno que está aqui descrito no texto do Evangelho de Marcos, capítulo 5. Primeiramente, nós vemos que o demônio destruiu, ou os demônios, né? Destruíram os seus relacionamentos afetivos. O homem residia, diz o texto, verso 3, nos túmulos de um cemitério. Ele vivia nos sepulcros, ou seja, ele estava isolado socialmente. E estava isolado socialmente, não como nós tivemos que ficar, né, nos últimos meses aí, por conta da pandemia. Não, ele estava isolado porque o demônio tinha se apossado dele. E aí ele tinha perdido todos os seus laços familiares. Não estava mais em casa, não tinha mais uma casa, um domicílio, né? Um endereço, ou melhor, o endereço dele era no cemitério, era nos sepulcros. Ele não tinha mais amigos, irmãos, isolado socialmente, relacionamentos afetivos desfeitos e destruídos. O diabo faz assim até hoje. O diabo é o pai da inimizade, o pai da separação, não é? Ele destrói a dignidade das pessoas, afastando elas do convívio com outras. E a família é destruída quando o diabo entra em um dos seus membros, não tenha dúvida. Hoje em dia nós sabemos que as drogas, o divórcio, motivado por tantas coisas, inclusive pela infidelidade, pelo adultério, o materialismo das pessoas, as pessoas cada vez mais voltadas para o que é material, não é? Pensando cada vez mais em coisas, em ter e não em ser. O homicídio, tudo isso, tantas outras coisas, são armas que o diabo usa ainda hoje para destruir as famílias. Abuso sexual de crianças, violência contra a mulher, pedofilia, são ações com certeza orquestradas pelos demônios e abrigadas no coração humano, né? Eu com isso não estou isentando de culpa quem quer que seja que haja dessa forma, né? A pessoa tem culpa, mas com certeza isso é um eco do inferno. É o diabo agindo e tentando as pessoas e conduzindo-as a agir conforme os seus corações, que já por natureza são maus. O diabo, os demônios, destroem os relacionamentos afetivos das pessoas. Mas vemos ainda no texto de Marcos capítulo 5,
que os demônios assumem o controle da vida da pessoa, né? Aquele homem gadareno é totalmente dominado pela força sobrenatural, descomunal dos demônios. É dito ali no verso 4 que ninguém podia controlá-lo. Veja o verso 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Ou seja, irmãos, o demônio o transformou em alguém violento, em alguém indomável, não é? Não se iluda, viu? Muitos acham que a violência que existe na sociedade de hoje em dia é causada ou pela impunidade ou pelas desigualdades sociais, né? Ou por uma junção disso, né? Então, se a gente tiver leis mais severas sendo aplicadas, e se a gente tiver programas sociais melhores, então não vai haver violência. É verdade que isso pode ajudar. E é verdade que a gente precisa buscar leis cada vez mais severas para que as pessoas tenham um padrão, não é? É verdade que a gente precisa olhar socialmente para as pessoas, né? O bem social, ok, não há nada de errado nisso. No entanto, isso se torna errado quando nós vemos nisso a solução. Porque falar que isso é que gera violência, é desprezar, primeiro, o coração humano que é sujo. As pessoas, irmãos, são más de dentro para fora. Não é apenas de fora para dentro, sabe? Verdade que podemos aprender coisas erradas pelo exemplo de outros, né, que agem errado, mas principalmente porque o nosso coração é sujo por natureza. E segundo lugar, nós não podemos desconsiderar a ação espiritual, o componente espiritual. Há sim o componente da ação satânica, como um dos responsáveis, um dos grandes responsáveis pela violência, por tornar as pessoas assim indomáveis. E aí você pode falar aqui do crime organizado, você pode citar aqui o tráfico de drogas, de armas, você pode falar da promiscuidade sexual e a violência que advém disso tudo, né? Exemplos da ação demoníaca na nossa sociedade. É o diabo assumindo o controle da vida das pessoas, como fez com aquele homem, o homem gadareno. Mas nós podemos falar também aqui que o demônio destruiu a saúde daquele homem. E isso é muito interessante. É triste, mas é muito interessante. Porque estamos falando aqui de doenças mentais e possessão demoníaca, não é? Marcos, o evangelista Marcos, descreve o sofrimento daquele homem nesses termos. Verso 5, confira aí. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Então temos aqui a representação de alguém que é atormentado dia e noite pelo demônio. Ele andava de um lado para o outro, não tinha sossego, não tinha descanso, não tinha paz, andava clamando, veja bem, no meio dos sepulcros, dos túmulos, ia pelos montes clamando. E outro ponto, ele ia andando sem parada, sem rumo, totalmente perturbado, ia clamando, gritando, e ia se ferindo enquanto fazia isso, se ferindo com pedras, irmãos. Então, pense aí, era alguém que não dormia, era alguém que gritava a sua dor, clamando, é alguém que se autoflagelava. Veja o diabo destruindo, atacando a saúde de uma pessoa. Mais uma vez eu digo, não duvide, os demônios têm poder para detonar com a saúde de alguém. Ele acaba com a saúde mental, ele acaba com a saúde emocional, ele acaba com a saúde física de quem possui. Onde ele se faz presente, ali há trevas, ali há sofrimento, há infelicidade, ali não há paz, ali há a pessoa se autodestruindo. Esta é a ação demoníaca. Nós vamos, como eu disse, prosseguir isso com esse assunto na próxima devocional, mas eu quero dizer, você está enxergando o que eu estou enxergando? Está vendo aqui o estrago que o demônio faz na vida de alguém? Por isso nós precisamos realmente buscar
a Cristo. A plenitude de alegria, a plenitude de paz só pode vir de Jesus. Como estudamos domingo, Ele é o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Ele conhece as suas ovelhas, ele conduz as suas ovelhas a águas tranquilas, a pastos verdejantes, não é? Vamos clamar ao Senhor. Se você já tem a Cristo como Senhor, se apegue cada vez mais a Ele. Se você ainda não tem, se você não tem certeza de que se morresse hoje, estaria na presença de Deus, olha, hoje é o tempo oportuno. Renda-se diante do Senhor Jesus, porque a parte dele, o que resta é estarmos expostos à ação satânica. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar com os nossos familiares agora. Um forte abraço. Até o nosso próximo estudo, se assim Deus quiser.